Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 017 do Saída de Emergência. Eu sou Daniel Amorim. E eu sou Renata Garcia. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Assim como o Customer Experience, já gravado aqui no nosso canal, o Customer Success, ou sucesso do cliente, também é um tema de altíssima relevância dentro das corporações. Talvez um dos mais importantes nesse momento. Não podia ser diferente. Qual empresa vive sem cliente? Ou até mesmo, quem vive sem o relacionamento social? O sucesso do cliente é feito por pessoas e para pessoas. Mas há quem diga que existe a possibilidade disso ser feito por tecnologias. Será? No bate-papo de hoje, queremos entender melhor esse conceito e a relação entre tecnologia e humanos em prol do cliente. Ótimo, e para começar esse bate-papo, vou chamar aqui o nosso primeiro participante, nosso primeiro convidado, Matheus Pestana. Ele é cofundador e CEO na SenseData, primeira plataforma de gestão de Customer Success da América Latina. Matheus, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Oi, Daniel. Olá, pessoal do Saída de Emergência. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar uma ideia hoje, bater um papo legal aí, falar um pouco sobre esse tema. Legal. Matheus, inclusive eu acompanhei alguns webinars, algumas palestras que você deu aí de forma online. Pude entender que, de uma delas você falou que a sua família, é uma família de educadores, e aí você acabou se desviando e você entrou na tecnologia. E entrando nesse ponto da tecnologia, propriamente da SenseData, eu queria entender de você como foi a trajetória na SenseData. E falando de sucesso, sempre foi uma história de sucesso? Legal, Daniel. Eu acho que, como qualquer empreendimento, nunca foi só uma história de sucesso, pelo contrário. Na verdade, é engraçado, porque muitas vezes quando a gente tem um marco, um momento importante como empreendedor, eu falo muito isso, a gente muitas vezes vê mais as pingas que a galera toma do que os tombos que o pessoal leva, E eu sempre falo que em empreendedorismo, assim como na vida, você tem muitos dias de luta e alguns de glória. Então, com a gente não podia ser diferente. A SenseData surgiu de uma vontade muito grande dos sócios em transformar a relação entre empresas e clientes, fornecedores e clientes. E a gente entendia que mais do que uma transformação digital, que hoje é tão comum esse termo, vamos lembrar que a SenseData começou a ser pensada em 2015 e foi para o mercado em 2016. Então, há 4 anos atrás, esse conceito de transformação digital ele estava ainda sendo cunhado, não se falava tanto, e hoje se fala muito de inovação e de transformação digital. Mas o ano passado a gente tem um evento que é o Customer Success Day, e a gente quis reforçar muito isso lá, que a transformação ela não é necessariamente digital. Eu prefiro dizer que ela é uma transformação social habilitada por tecnologia. A gente está mudando a forma como a gente consome um monte de coisa, a gente está mudando a forma como a gente interage com empresas, a gente está mudando até a forma como a gente interage com pessoas da nossa própria família. A pandemia mostrou isso, o quanto a gente teve que ir digital para se manter em contato e se manter saudável minimamente, mentalmente, vamos dizer assim, enquanto aí nesse momento tão complicado que a gente teve nos últimos meses. Então eu acredito que esse desejo de falar, poxa, se eu estou num momento de transformação e as empresas querem mudar a forma como elas estão interagindo, se relacionando com seus clientes, mas cumprindo o papel delas. A empresa ela tem um papel de gerar lucro para ela e de gerar sucesso para o seu cliente. E essas duas coisas têm que estar juntas. Você não pode imaginar, não, eu vou fazer tudo para você, porque você não vai ter uma relação de longo prazo. Se ele fizer tudo e o financeiro não estiver equilibrado, a empresa quebra. Você não quer um fornecedor quebrado. Você quer um fornecedor confiável. Então, é uma coisa dos dois lados. Então,
eu acho que esse conceito nos levou a criar a Sense Data, porque a gente acreditava que essa transformação, ela primeiro mudaria o contexto de relacionamento entre empresas e clientes, entre fornecedores e clientes, seja B2B, seja B2C, seja B2B2C, como a Renata colocou no começo. No final do dia, gente, o que existe é H2H, human to human. Você pode ter uma relação B2B, mas do outro lado tem uma pessoa, né? Então, a empatia, o se colocar nas botas, né? Esse é um termo muito usado em inglês, se colocar nos sapatos do outro é muito importante para essa prática. E ela pode sim ser apoiada por tecnologia, porque mais importante do que uma conversa de checkpoint, que é o que a gente faz se a gente não tem tecnologia, oi, tá tudo bem? Né? É uma conversa contextualizada, com informação. Olha, eu percebi que nas últimas 2 semanas você teve esse problema, ou teve esse comportamento, mas ao mesmo tempo, pelo teu perfil, eu estou vendo alguma oportunidade nos próximos 2 ou 3 meses. Isso é uma conversa construtiva. Eu gosto muito de dar o exemplo do gerente de banco, que é uma coisa que quase todo mundo tem. Tá? Então, vamos usar um exemplo como esse, de uma conversa não contextualizada para uma conversa contextualizada. Tá? E vamos entender que esse contexto foi dado por alguma plataforma onde ele tinha essas informações. Legal? Então, primeiro, conversa totalmente descontextualizada. Oi, Edmar, tudo bem? Tá tudo bem aí com você? Edmar é um cara ocupado, tá no meio de uma reunião. Ligou o gerente dele com essa pergunta. Qual é a tentativa dele? Cara, tá tudo bem. Porque ele tá com outros objetivos naquele momento. Então, foi uma conversa descontextualizada. Se ele não tem um contexto, sabe o que ele faz? Vai lá, anota. Edmar, tudo bem. Pode ser que não esteja. Mas o momento, a forma que ele abordou o Edmar, sem contexto, totalmente desnorteado, leva a um entendimento. Ah, não, ó, com o Edmar, check, tá tudo bem. Agora, se eu entro em contato com o Edmar e falo, oi, Edmar, tudo bem? Olha, aqui é o fulano de tal. Então, me apresentei. Sou teu gerente, você me conhece. Tal. Olha, eu percebi que de acordo com o teu perfil e de acordo com que a gente possa fazer uma movimentação que vai fazer você ter benefícios maiores versus o que tem hoje. Eu sei que você é um cara ocupado e eu não quero ocupar o teu tempo para a gente discutir isso agora, mas você teria 30 minutos para falar comigo a semana que vem? Entendeu a diferença? E aí, Edmar, tem esses 30 minutos? Acho que é diferente, não é diferente. Eu tenho o contexto histórico do Edmar, eu tenho o perfil do Edmar e eu tenho já um cálculo prévio que me deu o contexto para oferecer algo para ele que faz sentido para o Edmar, e eu não quis fazer isso, mesmo sabendo de tudo isso, indo de encontro à agenda dele. Eu estou tentando me encaixar dentro da agenda dele, que é muito ocupada, mas eu já estou dando para ele uma informação contextual inicial para ele entender que essa conversa pode ser muito importante e benéfica para ele. Então, acho que esse é o ponto. Né? Eu estou sendo humano, mas eu estou armado com a tecnologia. Eu acho que é nesse ponto que o Customer Success olha. E o Customer Success, diferente do Customer Experience, ele tem uma preocupação que vai além, por isso que ele é muito dentro do contexto B2B, que é resultado. Então não é só a experiência. O que eu quero falar para o Edmar, além da boa experiência dele comigo, é eu posso te dar um resultado melhor com os investimentos. Né? Eu posso... não é investimento, é viagem, é pacote, é sistema, da mesma forma. Certo? Eu posso te dar uma redução de custo, categoria premium, eu posso te dar um controle maior. Esse é o ponto. De alguma forma, eu estou te ajudando a ter mais resultado. Se é B2C na pessoa física, se é B2B entre empresas. Muito legal, Matheus. Você foi falando, eu fui anotando umas coisas aqui. Uma coisa que me chama a atenção é estabelecer essa conexão genuína, né? E tornar esse encontro, né, um encontro que se transforme de alguma forma, né? Que tenha algo em comum, e não simplesmente, como a gente costuma dizer, o tal do check-in do elevador, né? Que é, oi, tudo bem? Tudo? E você, também, tá tudo bem. E o tempo, né? Hoje, né? Exato. Nesse ponto, Renata, eu vou complementar um item. O maior ativo que as pessoas têm hoje, e vamos lembrar que pessoas são empresas, certo? Pessoas também são empresas. Então, o contexto aqui é B2B ou B2C. É tempo. É o maior ativo das pessoas, certo? Tudo que você puder privilegiar e entender que aquele é um ativo da pessoa e respeitar aquele ativo num relacionamento é muito importante. Então é por isso que você precisa trazer algo muito valioso. E quanto mais ocupado, se você é um cara
gestor de grandes clientes, por exemplo, numa empresa B2B, tempo é o que o cliente menos tem, porque provavelmente você está falando com grandes executivos, um cara que às vezes tem 15 minutos para você, certo? Então tem que ter muita qualidade, porque ele vai sempre se questionar o custo de oportunidade. Eu estou falando com a Renata, nossa, mas eu podia estar numa reunião com o meu VP da China, entendeu? Então aqueles 15 minutos da Renata são muito importantes e tem que ser valiosos. Então você tem que estar muito preparado. Se você entra no, e aí, tá tudo bem, tá, o cara já começa a falar, meu, tá de brincadeira, cara, o bicho tá pegando lá na China, eu devia estar falando com o meu VP, o que eu tô falando? Você entende? Então, esse aspecto é muito importante. Entrar muito preparado para respeitar o maior ativo que as pessoas têm, que é tempo, né, no final do dia. Bom, Matheus. Bem, a gente já comentou do nosso segundo convidado, que é o Edmar Mendoza, que está aqui com a gente mais uma vez, sócio-diretor da Copas Tour Viagens e Turismo, uma das 5 maiores agências corporativas do Brasil. Edmar, mais uma vez, seja bem-vindo ao Saída de Emergência. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo no Saída de Emergência. Maravilha. Bem, e puxando o gancho do que o Matheus trouxe, né, dessa abertura que o Matheus fez, como que é hoje, Edmar, a cultura da Copas Tour e como você relaciona a cultura da Copas Tour com essa estratégia de relacionamento com o cliente? Como que essas duas pontes se encontram e qual é o momento em que elas se encontram? Sim, então, assim, durante essa pandemia a gente conseguiu reforçar muito nossa cultura, né? O que a gente estava falando, que até vai de encontro aí com o que o Matheus vinha comentando. Então, na nossa visão, a tecnologia fez, né, com que as nossas pessoas fossem mais pessoas, né, fossem mais humanos. E aí, quando a gente fala da cultura da Copas Tour, a gente fala muito, né, em humanização, em autonomia, né, para a gente estar aqui fazendo esse podcast com todos vocês, isso é o resultado de muita autonomia. A gente tem um interesse genuíno pelas pessoas. Então, quando a gente está aqui conversando, ou em qualquer situação dentro da Copas Tour, o que a gente tem como cultura é que a gente esteja aqui presente de verdade e com interesse genuíno pelo outro, né? A gente sendo uma empresa B2B e de serviço, a gente entende que a gente cuidando das pessoas que estão aqui de forma genuína, elas vão cuidar dos nossos clientes. E quando a gente fala de clientes num ambiente de crise e pandemia, são clientes com uma necessidade muito grande dessa humanização, vamos dizer assim, né, e desse serviço. Então, quando eu falo que a crise também reforçou a nossa cultura, a gente aí implementou, né, a Sense Data em maio, mas esse projeto ele vinha desde o ano passado, a gente teve muita integração, muito desenvolvimento. Então, um dos pontos também é que a gente, antes de tudo isso, a gente já sabia da importância disso, do sucesso do nosso cliente, complementando um pouquinho o que o Matheus estava falando também, né? Vou pegar um exemplo esdrúxulo aqui. Eu falo, Matheus, eu ganhei uma viagem para você, né? Vou te dar uma viagem de presente. E eu não sei que o Matheus, sua viagem executiva, eu dou uma viagem de ônibus para ele, né? O que isso impacta na relação minha com ele, né? Então, se eu não estiver bem preparado para essa relação, com certeza a gente não vai ter um bom serviço, não vai ser bem visto e, enfim, e aí os impactos, obviamente, financeiros lá na frente são gigantes, né? E é muito legal esse ponto, Edmar, que você trouxe da preparação prévia e da cultura já orientada ao cliente. O que a gente percebeu como Sense Data, estando do outro lado, é que, cara, muitos CEOs como você, que estavam em segmentos impactados fortemente pela crise, me procuraram e falaram, pô, Matheus, aquilo que você falou lá atrás agora está fazendo sentido, porque caiu muito os meus novos clientes e eu estou tendo que cuidar da minha base. Eu falei, né, e tá um caos. Eu não conheço ninguém. Eu falei, pois é. Né? Então, porque antes, o que você fazia? Você estava sempre olhando para o novo. E a tua base, às vezes, muito desassistida. E no momento em que aquele novo diminuiu por uma situação, cara, pior crise do capitalismo desde 29. Gente, a gente não está falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de um negócio que em gerações nós vamos contar. Tá? Eu tenho filhas pequenas aqui, acho que as minhas filhas vão contar para as netas, para minhas netas, né? Porque, cara, é surreal o que aconteceu, o que vem acontecendo, né? Não terminou, a gente está em um momento aí de retomada, mas o que vem acontecendo. E muito, a gente percebeu isso no nosso sistema, as nossas métricas, Edmar, mostravam que começou a ter um engajamento maior, porque todo mundo foi para a base, né? Por quê? Porque, cara, aqueles 3 meses ali iniciais, cara, abril, maio e junho, cara, parou tudo, né? Assim, ninguém mais fazia nenhum tipo de novo investimento, porque ninguém tinha visibilidade, cara, esse negócio vai demorar.
um mês, 2 meses, 10 anos, cara, quais vão ser os impactos no Brasil, né? Eu estava vendo a entrevista do ex-ministro da Saúde outro dia e falou, pô, cara, a gente não sabia nem se o vírus resistia no calor ou não, porque estava vindo do inverno da Europa. Tinha gente que falava, não, no calor vai morrer, né? Então, era muita incerteza, né? E foi o momento, eu acho que como você acabou de colocar, onde o que a gente percebeu até monitorando os nossos sistemas e as interações com os nossos próprios clientes é que as empresas fortemente se voltaram para o que você disse. Qualificar o time, preparar o time, tranquilizar o time dentro dos aspectos N e os clientes, né? Então, acho que é exatamente dentro desse contexto que você trouxe. Algumas estavam mais preparadas, outras empresas nem tanto, né? Então, aí é o contexto de cultura e princípios é super valioso. Exatamente, no nosso caso aqui, né, a gente teve uma parada das viagens, né, e muitos segmentos efetivamente pararam e ainda continuam parados, mas a gente conseguiu através, né, dos Customer Success, enfim, de toda a estratégia que a gente tem de Customer Experience também, por exemplo, um exemplo assim, simples, mas que deu um super resultado, é trazer os nossos clientes e até os nossos fornecedores para as nossas ações de mindfulness, nossas ações de ginástica laboral que passaram a ser online. Então, quanto isso custou para a gente? Né? Não custou nada. E quanto isso deu de resultado, né? De estar próximo. Exato, né? Exato. É isso. O primeiro webinar que eu fiz sobre crise foi um webinar da Sense Data. Cara, foi logo no começo. E eu coloquei uma frase que muita gente veio me comentar depois, que a frase foi: como é que você quer ser lembrado depois que isso aqui passar? Que isso vai passar. Mas como é que você vai ser lembrado, cara? Porque é agora que a tua reputação, o teu caráter, os teus princípios serão testados. Se você virar as costas para os teus colaboradores, para os teus clientes, falar, não, eu estou em modo hibernação tartaruga de sobrevivência, isso será lembrado depois. Fala, pô, cara, lá quando eu precisei, não aconteceu, né? Agora que está voltando, pois é. Então, eu acho que essa de como você será lembrado vai render muitos frutos. Eu tive um cliente uma vez que falou isso, falou, a reputação chega antes que você, né? Então, isso é muito importante, né? Reputação em negócios hoje, a gente vê isso, né, gente, acontecendo todos os dias, né? Propósito e reputação em negócio passa a ser algo muito valorizado. Você tem até fundos, né? Os fundos ESGs hoje, né? Que estão voltados para esse aspecto. Olha, são empresas que têm alta governança, que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com as pessoas e etc. E que estão sendo valorizados por isso, né? As empresas com essa característica, que têm esse propósito, estão se sobressaindo contra outros negócios dentro desse contexto. Com certeza. Tem uma frase que a gente falou por um tempo aqui, que a crise é a habilidade que a gente teve de revisar o nosso caráter e sair muito melhor, né, lá na frente. De fato. Tem uma frase, Edmar, durante a sua fala, no início da sua fala, na verdade, que você trouxe, que eu achei bem interessante. Você falou que tecnologias estão fazendo humanos serem mais humanos. Diferente, né? Faz a gente refletir um pouco. E falando em tecnologia, até pegando um pouco do link do que o Matheus já trouxe para a gente, de ter contexto, né? A gente abordar um cliente com contexto, com direcionamento, com algo que vá fazer sentido para ele. E aí, Matheus, eu queria saber de você, com um pouco mais de detalhes, por que criar uma empresa, um sistema, né, para cuidar do sucesso do cliente, indo um pouco mais além? O sistema tem a capacidade de substituir, de tirar o papel do profissional? Legal. Eu acho que essas perguntas elas são muito boas, Daniel. Eu acho que o primeiro ponto é, por que criar um sistema para melhorar o relacionamento e a gestão da carteira de clientes? Porque o que a gente percebia dentro desse contexto de transformação digital é que as empresas estão cada vez mais digitais. Estando elas cada vez mais digitais, você consegue ter cada vez mais informação sobre o teu cliente. E é a informação que te traz o contexto. Historicamente, as empresas tinham pouca informação dos seus clientes, portanto, a sua prática de gestão era muito baseada num cadastro qual mudava todo dia, né? A idade do cara muda, o telefone dele muda, o endereço dele muda, tudo muda, né? Isso para falar de um cadastro simples, certo?
Imagina um cadastro B2B, onde você tem N interlocutores, N diretores, é mais complexo. A gestão de cliente B2B é mais complexa, as pessoas têm que entender isso. Você pode, em uma empresa B2B, ter 20 sponsors. Eu tenho clientes dentro do SenseData, que o cara tem 20 sponsors numa conta. Porque cada diretoria tem demandas diferenciadas, tem níveis. No caso de vocês, né? Cara, o pessoal de projetos viaja toda semana, o cara do financeiro uma vez por semestre, né? Então, o nível de interação, demanda, necessidade, dinâmica muda muito. Então, o contexto B2B é importante você trabalhar com esses vieses. Agora, uma discussão que ela é histórica, Daniel, e é bom você trazer, tecnologia, né, substituir o profissional e coisas assim. Eu acho que a tecnologia tem uma tendência muito grande a substituir pessoas naquilo que a gente não gosta de fazer. E isso é maravilhoso. O que é repetitivo. Porque a tecnologia ela é boa nisso. Ela é boa em fazer algo do mesmo jeito, muitas vezes, e é aquilo que a gente não gosta de fazer muitas vezes. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu ando de ônibus. Quando eu comecei a SenseData, eu vendi meu carro. Tá? Metade desse carro foi para a SenseData, a outra metade, você me perguntando, né, se foi só sucesso, metade desse carro foi para a SenseData e metade me sustentou um ano. Né? E aí, eu comecei a andar de ônibus. E eu comecei a ver várias vantagens de andar de ônibus, porque eu não tinha que me preocupar onde eu ia estacionar, o preço do estacionamento. Eu comecei a me virar com o transporte público. Eu comecei a reparar uma coisa. Em São Paulo, que é onde eu tô, você tem um bilhete único, que é o cartãozinho que você passa ali na catraca. E quase todo mundo, a gente já passou o momento de adoção do bilhete único. Hoje, cara, 99% de quem anda de ônibus tem bilhete único. O que significa que eu sento, todo dia entro, sento ali no meu ônibus e fico olhando para a dinâmica do cobrador. Cara, a melhor coisa que inventaram para o cobrador de ônibus chama-se smartphone. Senão ia ser muito chato, coitado. Tem um até dos ônibus que eu pego que dorme. Ele dorme, sério, ele dorme. Porque não, cara, não tem mais nada. Entendeu? É claro que nós estamos falando de um contexto Brasil. Pô, Matheus, você está defendendo mandar embora os cobradores. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Tem, né? Tem um contexto por trás do porquê que isso muda. Que eu acho que, inclusive, é por isso que eles estão mantidos ali. E tem gente que entra de vez em quando. E assim, a gente não tem o costume. Se você vai para a Europa, né? Vocês sabem isso, né? Um contexto de viagem. Você entrar num ônibus lá, você paga para o motorista. Né? O contexto de cobrador já não existe há muito tempo. Nunca existiu, né? Mas, anyway, a questão não é essa. A questão é que aquela atividade do cobrador é uma atividade repetitiva e que, cara, você tendo ali um negócio, você passa e vai embora. E o controle está ali no digital. Certo? Perfeito. Essa é uma atividade que potencialmente pode ser trocada no futuro por tecnologia. Aí eu pergunto para você, no momento que você está doente ou que teu filho vai nascer, você trocaria a enfermeira por um robô? Jamais. A não ser que eles provassem que fosse muito efetivo, né? Jamais, porque muitas vezes essa enfermeira ou esse médico, na hora que está doendo, é na mão dele que você segura. Você não quer segurar numa mão de metal gelada, certo? Você quer ter alguém ali que tem um pai, tem um irmão, tem um tio e vai ter empatia para você falar, cara, a gente está junto aqui, nós vamos sair dessa. Então, esse é o aspecto importante quando a gente olha para a tecnologia. Não haverá uma mudança. A tecnologia está aqui para nos servir. Ela não está aqui para nos matar. E ela está aqui para levar a gente para um próximo nível. Porque, de verdade, gente, a gente tem um contexto de país. Mas eu não queria ter uma filha cobradora de ônibus. Não é pelo quanto ganha, mas é pelo tipo de trabalho que faz. E futuramente, é que eu estou fazendo futurologia, tomara que nós não precisamos ter mais cobradores de ônibus e que os cobradores de ônibus estejam em atividades. Cara, eu quero alguém ali que controle e tudo mais, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é passar as pessoas para aquilo onde o humano é melhor e sempre será melhor. E nunca será substituído. Entendeu? Eu acho que é isso. E aquilo que a máquina faz bem, deixa a máquina fazer. Até porque, geralmente, o que a máquina faz bem, a gente não gosta de fazer. Entendeu? Acho que é muito o contexto do trabalho que você faz. Bom, Matheus,
Porque, afinal, como a gente falou lá no começo, né, a empresa é feita por pessoas e para pessoas, né? E quando a gente tem a possibilidade de utilizar o potencial humano e ter a tecnologia para fazer aquela coisa que é chata e que ela é tão eficiente em fazer, a gente potencializa também os resultados, né? E, Renata, tem uma coisa de contexto que eu queria trazer para o ambiente de vocês. Eu já viajei muito, eu trabalhei em multinacionais antes de vir para a Sense Data, de criar a Sense Data, de cofundar a Sense Data. E eu viajava muito, porque eu era regional, então eu viajava por toda a América Latina, a ponto de estar assim, na Venezuela, 23 de dezembro, entendeu? E o voo cancelar. Aí eu estou trazendo contexto. Essa hora, meu irmão, não me põe um robô para falar comigo. Não dá, eu preciso falar com alguém que trabalha com viagens, que tem contato e que vai fazer eu sair da Venezuela para passar o Natal com a minha família. Eu não estou falando mal da Venezuela aqui, tira esse contexto, tá? Mas é real essa história. Eu estava, dia 23 de dezembro, na Venezuela, a gente tinha uma subsidiária lá, e meu voo cancelou. Era Varig ainda. Entreguei a idade aqui. Cara, pelo amor de Deus, eu preciso falar com alguém. Vocês estão de brincadeira, tô correndo o risco de não passar. Pô, Natal, meu, o aeroporto lotado, eu dentro do aeroporto. É diferente de você falar com um chatbot para mudar ou comprar uma passagem, quando você tá na tua casa, à noite, na cama, tranquilo, tal, beleza. Agora, num momento de estresse e pressão, cara, o humano faz muita diferença. Até mesmo para dizer, Matheus, eu trabalho há 15 anos com viagem, nós vamos conseguir, fica tranquilo, cara, tô alocando você aqui, tô falando com fulano ali. Cara, é diferente. O nível de ansiedade vai aumentando na medida em que você está num momento de estresse, cara, e o robô está no algoritmo padrão, entendeu? Então a gente tem que entender contexto também para aplicar tecnologia, porque eu vejo muita gente olhando para tecnologia de atendimento, não, troca tudo por chatbot e tal, não sei o que. Calma, não é assim. Use no contexto correto. Sabe o beba com moderação? É mais ou menos por aí. Edmar, e trazendo essa parte de contexto, para a gente tentar entender esse mundo do sucesso do cliente, né? De uma certa forma, seria até egoísmo atribuir a uma única pessoa, né? Ou aquele personagem que a gente chama de CSM, né? O gerente do sucesso do cliente, a responsabilidade pelo sucesso do cliente, né? Por isso, eu queria saber de você, a quem de fato está relacionado o sucesso do cliente dentro de uma organização? Na verdade, assim, é a organização como um todo e é cultural, até pegando aí o gancho do que o Matheus estava contando da história dele, né? Como essas, a gente teve várias, né? Ao longo da nossa história, né? Os 47 anos que a gente tem, e ao longo agora do início da pandemia, né? Então, a gente tinha, para você ter uma ideia, a gente atende uma grande igreja e tinha mais de 3 mil americanos no Brasil, e a gente tinha que levar eles para casa nos últimos voos que estavam saindo do Brasil para os Estados Unidos, né? Porque eles tinham que voltar para casa. E eram jovens, né? Missionários e que queriam voltar para casa, né? Obviamente não queriam ficar no Brasil num contexto de pandemia. Então, o quanto a gente não fez ali por cada um e de estar junto, né? E várias outras situações. A gente tem outros casos também de famílias brasileiras fora e que compraram até por site, enfim, quando chegaram lá no aeroporto, falaram, desculpa, não posso fazer nada, e aí quando ligaram para a gente, não, estamos aqui de madrugada, a hora que for, e a gente vai resolver, né, e além disso vai dar um abraço de longe na pessoa, né, para acolher ela. Então, o papel nosso do Customer Success, né, ele é, primeiro, garantir o que é sucesso para cada um, né? E segundo, garantir que a gente está, porque o nosso ambiente é super volátil, o que a gente faz para melhorar essa experiência. Assim, a gente antes, né, de trocar os nomes, enfim, um pouco antes de alinhar essa cultura, a gente tinha os gerentes de relacionamento. E aí sim, quando a gente fala de gerente de relacionamento, na época era muito, você vai lá, você dá um oi, você toma um café, tá tudo bem, você vai embora, né? Hoje não, hoje a gente tem várias entregas, entender do cliente se o objetivo dele é ter uma experiência melhor para o funcionário dele, se é ter um custo menor, né, na linha viagens,
se é criar uma política mais agressiva, né? Se ele vai ter que ficar no hotel mais barato, em quarto triplo, quádruplo, ou se aquele cara é muito importante porque ele é alguém da área financeira e está indo fazer uma captação para aquela empresa, e nada, porque a gente já teve esse tipo de situação, e aí vou resumir, né, o RI da empresa, né, contando para o Matheus aqui, esqueceu o terno dele no avião, né, e ele estava indo lá para uma reunião super importante em Nova York. Então, ligou para a gente e falou, eu acho que vocês não conseguem fazer nada, mas eu esqueci o terno no avião, né, em outra cidade. E a gente conseguiu pegar o terno, mandar lavar o terno e entregar no quarto dele para ele fazer a reunião dele. Né, o quanto isso um bot iria fazer, né? E, obviamente, a gente criou um relacionamento muito maior com ele e fidelizou, né? E aí, lá na frente, respondendo a pergunta do Daniel, né, não foi exatamente o Customer Success que fez isso, né? De certa forma, ele até recebeu a mensagem, né, dizendo, tô com um problema e preciso resolver, né? Mas quem efetivamente resolveu foi lá o pessoal até do time da Renata, na época, conseguiu resolver essa situação. E é incrível isso, né, Edmar? Você vê, a gente fala hoje muito, é legal porque a gente traz uns conceitos modernos, nomes modernos. Primeiro que eu acho que nome muda. Então a gente fala assim, pô, Matheus, mas muita gente me pergunta isso. Não, mas hoje eu tenho gerentes de pós-venda, relacionamento. Nome muda? Eu falo, muda porque você tem um novo propósito. E isso é muito forte para as pessoas. As pessoas se encaixam em um novo propósito e você consegue fazer com que elas entreguem um extra mile que elas não estavam, às vezes, antes muito preparadas ou mesmo com consciência de que, pô, você pode chegar ali. E a outra coisa que você está fazendo aqui, cara, contar histórias, né? Que aí tem um nome bonito para isso hoje, que é storytelling, mas isso forma cultura, né? Não é só aquela coisa assim, não, puta, o Edmar veio aqui e falou, não, o Edmar veio aqui e deu 5 exemplos. Ele não fez nada, mas ele deu 5 exemplos de 5 situações onde a gente fez uma diferença, como você acabou de dar. Cara, isso é demais, isso forma, né? Isso é marca no final do dia, né? E cultura para quem está falando com o teu cliente, entendendo o nível de situação que pode chegar, né? E você está falando com um cara importantíssimo da empresa, né? Pô, o RI, né? Só isso. Exatamente. Até quando a gente vê, assim, não desmerecendo, né, o CEO, posso falar aqui também para o Matheus, mas para nós, o RI ele é mais importante que o CEO, porque normalmente ele tem uma demanda maior, ele está com o tempo super apertado, né, quando ele está fazendo roadshow, alguma coisa assim, e a gente precisa entregar muito mais para ele. Né? E você vê a experiência da segmentação, né? O que você está fazendo? Você está pegando um cliente, tem muitas empresas que têm RI, né? Capital aberto tem RI, mas você sabe a demanda daquele cara ali dentro, né? Olha só a questão da experiência, né? Então quando eu falei que o B2B ele é mais complicado às vezes que o B2C, porque você tem N demandas, N objetivos de sucesso e interlocutores dentro de uma mesma empresa, né? E com níveis de tempo disponível, importância do cargo, tipo de trabalho que vai fazer, né? Você sabe que, cara, o cara está levantando uma rodada de captação fora do Brasil, cara, a presença, está falando muitas vezes com o segmento financeiro, que é um segmento mais formal, então o terno é importante, tem muito prédio em Nova York que você não entra sem terno, pô. Então o cara não ia nem conseguir fazer a reunião, né? Isso é muito, muito legal. Para você ter uma ideia, assim, é algo impensável, mas num aeroporto como Congonhas e Santos Dumont, né, que você faz provavelmente check-in online quando você vai viajar, a gente tem funcionário nosso lá, colaborador nosso, para atender esse público, né? Que é o público que chega, por mais que no aplicativo deu lá que não dá para antecipar, ele vai chegar e a gente vai antecipar. E ele vai estar do lado com alguém que não é da empresa dele, né? Ou é um fundo, ou é um banco, ou é um coordenador de oferta, enfim, que não vai conseguir ter aquele serviço. E nós lá, né, com a nossa marca, falando, ó, o nosso cliente conseguiu isso aqui, né? E a gente ganhou meia hora, né, na ponte aérea, 40 minutos antes da pandemia, para ele chegar em casa antes e ficar com os filhos dele, né? Exatamente. E volta no que o Matheus trouxe no começo, né? A importância do ativo, que é o tempo. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, otimizar o tempo desse cliente, é um ganho exponencial, né? E imensurável também, porque são 15 minutos que não são só os 15 minutos, né? Matheus, eu queria te fazer mais uma pergunta. Nessa época de regional, o meu chefe viajava 45 semanas no ano. Cara, é brutal.
Se esse cara não tiver um serviço como o de vocês, a vida dele vira um inferno, gente. Porque se esse cara adianta 15 minutos, para ele é maravilhoso. Porque é um cara que, né, vive no aeroporto, né? Praticamente. Bom, Desculpa, Matheus, imagina, sem problemas. Eu queria te fazer mais uma pergunta, que na verdade eu acho que você indiretamente já respondeu, mas é a pergunta de $1 milhão, então eu vou fazer para você, que é a seguinte: você acredita que o sucesso do cliente ele é transacional ou ele é relacional? Eu acho que ele junta um pouco das duas coisas. Se você está olhando para a experiência, eu tenho uma definição para mim muito clara do que é sucesso do cliente. O sucesso do cliente é a experiência adequada com o resultado desejado. Tá? Levando isso em consideração, a experiência adequada ela é relacional. Porque qual é a experiência? Nós estamos falando de uma experiência de adiantar um voo, nós estamos falando de uma experiência de ter um concierge diferenciado, nós estamos falando de uma experiência de, cara, os caras conseguiram o meu terno para eu fazer a reunião mais importante do dia. Isso é experiência. E a experiência adequada. Veja que eu não falei a melhor experiência, eu vou dar um exemplo para vocês. E, trazendo de novo para o contexto. Aliás, esse é um exemplo que eu dou sempre e que está super no contexto de vocês e do podcast aqui. A experiência adequada em um voo para uma família em férias é totalmente diferente da experiência adequada para um executivo. Mesmo voo, São Paulo, Belo Horizonte. O que o executivo quer? Ele quer Wi-Fi no voo, porque ele pode ir trabalhando. Beleza? Ele não está muito preocupado com, cara, alimentação, entretenimento a bordo. Beleza. Este mesmo executivo, estivesse ele com a família em férias, mesmo voo, a experiência adequada para ele é outra. Talvez ele não esteja tão preocupado com pontualidade, mas ele quer alimentação legal, ele quer entretenimento a bordo, conforto. São coisas, cara, às vezes a mesma pessoa em um contexto diferente. Então, por isso que eu gosto de usar o conceito de experiência adequada. Que o Edmar trouxe aqui é legal. A experiência adequada do RI é diferente do CEO, que é diferente do cara de projetos, né? Que é diferente do cara de recursos humanos. Então, acho que aqui a gente tem experiência adequada, eu acho que é relacional. Tem muito relacional aqui. Quando você vai para resultado desejado, aí ele é transacional. Porque você está olhando números. Para o B2B isso conta. Matheus, eu preciso ter experiência adequada, mas isso precisa caber no meu bolso. Eu estava falando um pouco antes sobre isso, né? Assim, cara, o objetivo é que você tenha um fornecedor forte financeiramente e contínuo, que você possa confiar, como o Edmar deu exemplo. O Pastor está há 47 anos no mercado. Isso é diferencial, né? E até resumindo essa relação e... Na verdade, aqui deixa eu pegar da pergunta. O transação para o relação, até nesse exemplo do terno, foi relação porque a gente simplesmente poderia ter comprado um novo terno e ter mandado entregar no hotel. Mas o RI, ele tinha um apego ao terno dele. Então a gente fez o quê? Vamos tentar pegar o terno dele e levar até ele. Então a gente foi na relação e não simplesmente numa transação. E, meu amigo, sendo RI, ou era um Hugo Boss, ou era um Armani, é duro. Se for comprar, provavelmente por isso que ele tinha esse apego. Ele falou, gente, eu quero meu terno, me ajuda com o meu terno. Mas ele falou que era o melhor terno, até hoje eu lembro a mensagem, o melhor terno. E aí eu lembrei aqui do meu pai. Meu pai, ele tem uma gravata que era do meu avô, e ele, toda vez que ele tem um problema grande, ele vai com essa gravata. Então você imagina, ele estava indo lá para talvez aquele terno também tinha uma história, né? Exato. É isso, é bem por aí. Eu acho que tem e é aí que você faz o link emocional, né? Você tira aquela, não, mas a gente compra um terno para você, né? Ou não, mas aí você faz o link emocional, fala, cara, mas esse é o meu terno da sorte, esse aqui é o terno que eu fiz uma outra captação e deu certo, esse aqui é o terno que... Parece eu quando comprei meu primeiro terno, eu fui na loja mais cara, o cara me passou todas as dicas. Mas ele te cai bem, ele te faz bem, né? Então acho que essa é a relação que ele tem. Edmar, quanto que a filosofia de sucesso do cliente melhorou a avaliação dos clientes com a Copastur e o quanto isso afeta no sucesso
do colaborador. A melhora ela houve, até trouxe os números aqui para compartilhar com vocês. Mas acho que muito mais do que a melhora em número, né, a gente tem a melhora que a gente sente, né? Nós aqui falando de humanos, a gente sente muito, né? E a gente escuta algo aqui ou algo ali que mostra que a gente está no caminho certo. Então, falando aí, a gente começou, por exemplo, com a Sense Data, né? Em maio, né? A gente conseguiu colocar para rodar em maio. Demorou, a gente conseguiu. Mas a gente saiu de um Health Score de 81 para 89, né? Agora em setembro. Né? E no nosso caso foi muito positivo. Quando a gente fala de NPS, né? A gente teve aí um período onde a gente não tinha volume, então era difícil medir o NPS, então a gente tinha que estar próximo do cliente de outras formas. A gente aumentou em mais de 10% nossa nota, sendo que a gente já estava num nível excelente, né? Um nível promotor muito alto. Então, assim, esses são os números que eu posso compartilhar, né, do que isso trouxe de resultado. Mas eu acho que daqui para frente, né, nos próximos anos, enfim, ano que vem, 2, 3 anos, o resultado ele é imensurável, né? Porque a gente vai criar outras métricas, a gente vai querer saber mais do cliente, vai colocar outros níveis, né, dentro do Health Score para saber como é que está. Então, acho que assim, tem um caminho gigante aí e eu acho que a gente está indo no caminho certo. É muito legal ouvir você, Edmar, falando sobre isso. Eu acho que se você contar essa história para muitos dos CEOs, dos seus clientes, eles vão querer tomar uns 30 minutos de café com você, cara, porque essa é uma perseguição muito grande hoje de grandes empresas, grandes, enormes empresas no Brasil, que é como medir melhor. E você já começou falando do Health Score, a gente sempre fala que o Health Score é o NPS 2.0, tem muita empresa que ainda está entendendo esse conceito, mas está começando a assimilar. E você falou do outro, que hoje é muito comum, e que o pessoal soa uma batelada para subir 1, 2 pontinhos, né? E você trouxe aí um ganho importante dentro de uma empresa que já é uma empresa com alto nível, que só por isso o benchmark já acontece. Mas uma coisa que eu tenho para te falar, use isso com seus clientes, porque, cara, você vai conseguir uma agenda com o CEO. Eu vou falar, não, então traz esse Edmar aqui para eu saber o que ele está fazendo. Preciso de um livro de Health Score. Sabe quando a gente começou a implementar NPS, a gente foi, sei lá, deve fazer uns 5 anos atrás, uma das maiores empresas do Brasil, está entre as top 10 aí, falaram para a gente, não, essa metodologia está errada, vocês não podem fazer isso. Como é que vocês vão medir com uma pergunta só? Eu quero aqui um questionário de 100 perguntas, né? E aí, na época, tinha o livro da BEM, né, sobre NPS, a gente mandou o livro, assinou, falou, aqui está a metodologia, espero que dê certo. E aí, graças a Deus, hoje em dia a gente já usa com eles essa metodologia. Mas o Health Score é outra coisa. Assim, algo bem legal que a gente tem, eu comecei, lá, obviamente, quando a gente desenhou, né, os níveis de cliente, o que tinha que fazer, alguns níveis eu tenho que entrar em contato, no caso, eu tinha que fazer um almoço, um café, alguma coisa assim, e aí, durante a pandemia, era só um contato. Eu comecei a ser cobrado por todos, aí o time do Daniel começou a me cobrar, falar, você já ligou para tal cara? Você já ligou para esse aqui? Você já ligou? Eu falei, nossa, esse negócio está funcionando demais, né? E aí começou a ficar atrasado, aí o pessoal começava a ser cobrado e não, isso é o sonho, né? Porque de baixo para cima o pessoal cobrando as ações, né? Demais, demais. Belo exemplo. E o Sense Data que ajuda a nos lembrar de lembrar o Edmar. Né? Aqui na Sense Data é a mesma coisa. A hora que eu tava falando com vocês, pingou uma mensagem de um CSM aqui, falou, Matheus, você já falou com o fulano? Eu falei, acho que eu tô atrasado aqui. E é lógico, né? A gente vai ter que preparar aí a agenda do Edmar, porque depois do podcast, né, ele vai ter várias procuras de CEO para bater um papo. É isso aí, estamos abertos, é óbvio. A Copasture está ouvindo esse podcast, chama esse pessoal para conversar, porque você vai ter muito para aprender. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês. Infelizmente, o nosso voo, né, tem a partida e tem a chegada. A gente já está quase encerrando aí o nosso voo. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Matheus Pestana, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês e foi muito bom colocar toda essa dinâmica. Acho que foi muito legal o papo, que a gente falou de Customer Success, falou do contexto de viagens corporativas, falou da história da Sense, da história da Copasture. Para mim foi uma delícia estar falando com vocês aqui. Eu que agradeço, até complementando o que você falou, a gente ainda trouxe exemplos, né? O que mostra a genuidade de tudo que a gente está falando. Edmar, mais uma vez,
Você que está na sua casa, muito obrigado por participar aqui do Saída de Emergência, desse bate-papo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer aqui conhecer o Matheus, conversando aí até o final do dia, até mais, e vamos seguir aí. Muito obrigado de novo. Bom, a tríade dado, emoção e ação, e principalmente o equilíbrio entre cada um dos pontos desse triângulo, pode ser o caminho para fortalecer as relações humanas e assim fazer negócios que vão além da jornada do cliente em uma única transação, para vislumbrar a vida do cliente durante a sua relação duradoura com determinada marca ou empresa. Afinal, a transformação digital depende de pessoas e, como disse Renan Hanush, a tecnologia está a serviço da humanidade. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copas Tour.